Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, é o Paulo Silva e a minha colega, a editorialista, jornalista Shirley Marciano. Cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. E a função da Rádio CT é exatamente essa, elaborar esta linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa do rádio web. A web não tem fronteira. E o SINDCT propõe esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada. Jornalista Shirley Marciano, boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. E mais uma vez estamos aqui, né, Paulinho? Mais uma entrevista. Mês de março, mês das águas. É verdade, né? Só falta água, né? Só falta água, não é? A água que é produto de luxo. Que a gente vai comentar aqui também sobre a questão da água, né? Aliás, água e gasolina, não é? Nossa, são produtos de finíssimos, luxo. Né? Na Boca Pequena já estão dizendo o seguinte: me chama de gasolina só para me sentir importante, não é? Vamos nessa? Vamos nessa. Bom, a sociedade brasileira está vivendo um momento de decepção, de indignação ante as denúncias envolvendo os partidos políticos, os deputados federais e mesmo os membros do Poder Executivo. As denúncias que a gente acompanha na imprensa se sucedem. As comissões parlamentares de inquérito, tanto lá quanto cá, são instauradas para a apuração de fatos. Também são acionados hoje a Polícia Federal, o Ministério Público. Políticos tidos como honestos e éticos são estarrecidos com a avalanche de ocorrências que parecem denegrir partidos e mesmo deputados. Alguns até choraram no plenário da Câmara dos Deputados. Estamos vivendo um momento... Tadinhos, hein, Paulinho? Coitados, dó, né? Não é? Dá dó. E é por isso que hoje convidamos um cientista político para estar aqui conosco para falar deste momento político. É a entrevista com o Franklin Maciel, cientista político aqui de São José dos Campos, que vem nos abrilhantar com um toque para trazer um arauto, né, essa informação e também um denominador comum da política nacional e a política regional. Franklin Fuad Abbas Maciel, boa tarde. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, ouvintes da Rádio SINDCT. Tudo bem, o Franklin? Ótimo. Então, as coisas estão acontecendo, né? Finalmente, no nosso país. Está acontecendo, não é? E eu vejo que no Brasil, o Franklin, nós temos uma situação nunca vista. Polícia Federal, Ministério Público e todo mundo envolvido num momento de corrupção, mas está se apurando as coisas que nunca se via antes no país. Então, na verdade, isso é só uma prova do fortalecimento das instituições. Porque as pessoas vêm e vão, mas as instituições precisam ser sólidas, né? E isso demonstra que a democracia brasileira está se consolidando, mesmo com todos os ataques externos que também fazem parte de todo esse circuito que nós estamos vivendo. Mas isso é um fato, né? E principalmente a sociedade, né? A sociedade nossa está se mobilizando, se inteirando cada vez mais e participando cada vez mais através de outros meios, né? Você fala de sociedade, a reação da sociedade, Franklin, é de pura indignação que
se mostra assim com passividade da afirmação, assim, tá vendo? Isso é a política, tem muita gente que fala isso. Não, porque são dois lados, né? São dois lados. Por um lado, as pessoas estão tendo a impressão que tem mais corrupção. Que hoje, nossa, todo dia no noticiário está aparecendo alguma coisa, Petrolão, Mensalão, e aí por aí vai. E por outro lado, o governo ele se defende dizendo que, na verdade, não é que tem mais corrupção, mas porque estão punindo mais, estão investigando mais e estão dando autonomias às áreas, né, para que elas apurem, investiguem, etc. Na verdade, o que tem de verdade no que o governo fala e na percepção do povo? Bem, na verdade é assim, em relação à corrupção, a corrupção é inerente ao sistema. O que a gente vai acontecer, ter maiores níveis ou menores níveis de acordo com a adequação que tanto as instituições quanto as pessoas têm dentro do sistema. O sistema capitalista, né, eu costumo usar como metáfora assim, uma máquina. Um motor de um carro, para ele funcionar bem, ele tem que ter um óleo que lubrifique esse óleo. Esse óleo muitas vezes é a corrupção, né? Que se não houver, as coisas demoram mais para acontecer, geram mais desgastes, né? Então um pouco é pertinente, por mais que sou hipócrita falar isso, mas é pertinente e até necessário que haja parte desse mecanismo. Só que assim como o seu carro, em média um motor pede 3,5 litros de óleo, né? Se você tiver menos óleo que o necessário, ele vai fundir. Agora, se tiver óleo demais, ele vai travar também. E o problema é que exageraram na dose, né? A gente tem um índice sistêmico, não é só na esfera federal de corrupção, mas em todas as esferas. Mas mais do que isso, essa corrupção contaminou e paralisou a máquina. Então, a dificuldade hoje que a gente encontra é pela paralisação do sistema como todo, do país. O país vai enfraquecendo com isso, porque começa a se tornar muito mais interessante especular, né? Viver sem produção do que produziu, ou seja, o valor do trabalho gera menos do que o valor vegetativo da especulação. E nisso tem até um trabalho que está suscitando bastante polêmica em economia, que é do capitalismo no século XXI, do Thomas Piketty, um economista francês que vem muito dentro dessa linha, que é a questão da desigualdade, do aumento da desigualdade através do aumento passivo da economia. E é isso que a gente está vivendo. As coisas paralisaram, o governo teria que ter esse papel de ser um interventor para que a produção, aqueles que investem em produção, possam obter maior parte da riqueza do que aqueles que têm o lucro vegetativo, sei lá, seja através de aluguéis, através da especulação imobiliária, mas ele não intervém, e aí o que acontece? Falta na mesa da maioria, e aí a maioria que decide, né? Bom, e você fala em maioria, mas o que a gente vê na maioria hoje é a maioria talvez da indignação silenciosa. Tá indignado, fala, eu não sou política, eu detesto política, eu vou fazer a minha reforma íntima, eu prefiro pagar os meus impostos e deixo para lá. Está tendo essa indignação silenciosa no país, e como é que vai despertar nas pessoas um levante de cidadania, porque cidadania tem gente confundindo que é pagar imposto, pagar água, luz, telefone, pagar os impostos, e cidadania é muito mais do que isso. Então, na verdade, o que acontece é assim, essa insatisfação é generalizada, mas ela é difusa, né? E além de difusa, as pessoas não sabem exatamente a real motivação do descontentamento. Então, vão sendo nominados, uma hora é a corrupção na Petrobras, outra hora é o salário que não aumenta, mas existe aquela sensação de que algo não está bem. Isso é generalizado. Agora, eu não acho que é tão passiva e tão silenciosa mais, né? Com o advento das novas tecnologias, principalmente a internet, e agora, principalmente os celulares na internet, a coisa se tornou muito mais rápida, muito mais agressiva. Por isso que a gente está vivendo esse período onde as coisas acontecem muito rapidamente. Lógico que aquele que dominar essas tecnologias consegue unificar discursos, né? Que é, por exemplo, essa situação da greve dos caminhoneiros, que é um processo já até corriqueiro dos sistemas de golpes, né? Se você pegar historicamente, existem vários casos. Aqui na própria América Latina houve uma greve de caminhoneiros que antecedeu a queda do Allende. Então tudo que está acontecendo aqui é muito parecido.
A diferença é que naquela época o estímulo era em cima dos proprietários das grandes transportadoras. E agora, por conta do WhatsApp, né, que o pessoal acha que é só para passar piadinha, não é, essa é uma ferramenta poderosa, chegou no cidadão comum que resolveu se manifestar parando, e é uma coisa bastante legítima. A Primavera Árabe aconteceu também através do Twitter, do Facebook. Então as ferramentas de internet mesmo, elas estão fazendo acontecer aí, revoluções até, né? Exatamente. Agora, vai se aproveitar disso aqueles grupos políticos que estiverem melhor consolidados, né? E hoje o que a gente verifica é que os dois principais polos de alternância do poder que o país tem não conseguiram captar isso porque preferiram investir as suas energias numa espécie de fla-flu suicida, onde os dois hoje perderam a credibilidade junto ao cidadão. Mas em relação aos caminhoneiros, foi a maior greve, o maior embate contra o poder, porque você vê o frango que não pode ser alimentado e o frigorífico não pode abater e o supermercado não pode receber e o cidadão não pode adquirir a gasolina que não chega no posto de gasolina. Mas mesmo assim, com tudo esse baque que recebeu o governo em relação a essa paralisação dos caminhoneiros, vem o ministro da Justiça dizendo o seguinte: 300 mil por dia para os caminhoneiros e tal. Está havendo assim uma negação e omissão do governo em admitir que o país está ruim? Na verdade, o que acontece é assim: há um processo que eu diria de acomodação no poder, né? Os grupos, quando se acomodam muito no poder, isso a gente pôde verificar aqui na cidade de São José dos Campos, onde o PSDB teve seus méritos aqui na cidade, construiu muita coisa, deixou um bom legado, mas cometeu o erro de achar que estava sentado ali para sempre, na cadeira, né? E a partir do momento que você se acomoda no poder, a relação política ela é assim: você primeiro luta para conquistar o poder e depois é uma luta contínua para manter o poder. Só que as pessoas, a partir de um certo momento, acreditam que o poder não sai mais de suas mãos e começam a se acomodar e acreditam que são donas do poder, que elas podem agir conforme suas próprias vaidades pessoais, seus interesses pessoais, sem se responsabilizar por isso. E o que acontece? Aos poucos isso vai fragilizando aquele poder que lhes foi concedido, porque o poder é uma ilusão, você tem porque outros lhe deram, ele não é seu, né? Então você tem que estar sempre conquistando e reconquistando ele. O poder é ilusório. Você não tem poder, o seu poder é limitado a si mesmo. O resto do poder, o poder maior que você tem em mãos, né? Ele é delegado pelas demais pessoas, só que você precisa reconquistar, é como um namoro, né? Você tem que... É como um casamento que vai se acabando. Por quê? Por falta de atenção e outras coisas. O poder é transitório e ilusório. Você não tem, te deram esse poder. Isso. E aí você tem que se conquistar aquele poder a todo dia. Exatamente, tem que manter. E o que acontece? À medida que você vai se instalando muito tempo no poder, você acredita que é seu aquilo, que não foi delegado por outros. E é o que está acontecendo, por exemplo, com o atual governo. Onde... O municipal ou o federal? Federal. O federal. O federal na verdade é uma repetição. Esse ciclo é uma repetição. E aí tanto faz o viés, se é de esquerda ou de direita. Agora, Franklin, de acordo com a sociologia, o ser humano que participa de uma sociedade, ele é um ser político. Então, a gente até o Aristóteles, né, que já afirmava isso. Como vivemos em sociedade, todos os nossos atos são políticos, quer por ação ou quer por omissão. A política, ela é a moeda de hoje. Tem que ser político. Bem, na verdade a política é inerente ao ser humano. E é uma coisa bastante interessante, eu vou falar para vocês. É assim, a função principal do político é gerar conflito para ele próprio resolver. Ah, é? A gente fala isso, dá a impressão, mas então é uma coisa desnecessária, porque se não tivesse o político não tinha um conflito. O problema é que assim, os conflitos existem, só que muitas vezes eles são escamoteados, eles são escondidos. E é preciso a classe política para trazer esses problemas, esses incômodos todos. A gente está falando hoje, a gente vive essa situação desse incômodo generalizado.
É o político que consegue dar voz a esse incômodo para que ele seja debatido pela sociedade e seja encontrado um ponto comum de solução desse problema. Muito então, bem. o político é importante para que haja essa evolução. Então a gente vamos evoluir, vamos dar um pulinho até o Uruguai. Gostaria que você pudesse falar sobre o Pepe Mujica, que é o presidente do Uruguai, que passou a faixa, e qual o legado que ele deixa no Uruguai e para o Brasil também. Daqui a pouco, Franklin Fuad Abas Maciel, cientista político, de volta aqui no Clique Jornal, falando para a população que ouve a Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio que é mantida pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O nosso diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, o nosso presidente, também engenheiro Ivanil Elisiário, e a nossa editorialista, a jornalista Shirley Marciano. Shirley. Engenheira. Não é engenheira, é verdade, mas é jornalista e das boas. Ô Shirley, passando para o Franklin, que é cientista político, parece o seguinte, o Franklin, que você não precisa tomar um prato de sopa para saber se ele está quente ou frio, e muito menos se ele está sem sal ou com muito sal. Basta uma colherinha. A sociedade, o que está mostrando em São José dos Campos, está refletindo no que está acontecendo no Brasil todo? Bem, na verdade, São José está no Vale do Paraíba, que é uma das regiões mais tradicionais do país, né? Dentro do estado mais conservador do país, então não dá para a gente utilizar como reflexo da esfera federal, né? Porque o Brasil, ele geograficamente e também economicamente saiu bastante dividido nas últimas eleições, o que demonstra uma maturidade até, né? Porque isso é comum em todas as democracias. A partir do momento que as pessoas entendem qual polo político mais defende o seu lado, né? E é impossível defender os dois lados, né? Com a mesma intensidade, lógico que você busca um ponto de equilíbrio, ele vai tender por aquele que o beneficia mais. Ou seja, o eleitor é pragmático e hoje ele consegue ter uma leitura melhor. Mas eu acho que não reflete, apesar que
A tendência é que os demais entes federativos do país, principalmente o do Nordeste, e Minas Gerais e outros, tendam a ter uma visão um pouco mais negativa do governo federal nesse momento. E o governo federal é o que mais fez nos últimos anos, não é? Em questão de direita e esquerda, o governo federal foi um bom governo para povo. Sim, ele deixou um legado, deixou uma marca, isso é indiscutível, os programas sociais. E é exatamente essa a base real do conflito, não é a Petrobras, né? A Petrobras é para a mesma classe média que rejeitou esse projeto na última eleição. Mas o que começa a contaminar os demais setores que apoiaram a presidente é justamente o fato dela iniciar esse novo mandato renegando a pauta desse legado, ou seja, ela está desconstruindo boa parte dos avanços sociais, principalmente na área trabalhista e tributária. Né? Olha, o avanço da esquerda no Brasil e das condições sociais, a gente vê o seguinte: o cidadão compra lá um telefone Moto G da Motorola, diz que é um top de linha, muito bem. Só que daí passa uma semana, o empregado dele também compra um. E mais 15 dias, eu estou citando isso aqui que é um sonho de consumo. Mas passa mais 15 dias, aí o vizinho, o genro da namorada também compra um. E a sociedade que você disse que era conservadora começa a ver aquilo com alguma coisa como um perigo para ele. Bom, eu tenho, de repente o fulaninho também tem. Não conseguiram digerir isso, que hoje tem oportunidade para todos? Então, Paulinho, mas na verdade não é esse hoje o grande obstáculo do governo, porque essas pessoas que estão nessa situação representam 10% da população, né? Então pode ser o governo que for, que elas vão estar sempre descontentes. Pode voltar um governo escravocrata aqui, que ela vai continuar descontente, né? O problema maior é que essa parcela que foi se beneficiando e entende que um governo com características de esquerda é mais interessante, né? Começa a enxergar que o pão já não está tão farto à sua mesa, né? Que ele começa a encontrar mais dificuldades. Eu costumo falar que o cidadão de senso comum tem memória digestiva, né, das coisas. E quando ele começa a olhar para o prato dele, começa a ver que as coisas estão faltando, e aí que a greve dos caminhoneiros tem um papel fundamental, porque a comida não chega, a gasolina não chega, nada chega, e o emprego começa a ir embora, né? Então ele começa a sentir-se em perigo, ele começa a sair daquela pequena zona de conforto que ele entrou e começa a ver que ele não leva tanto mais vantagens na manutenção desse modelo de governo, e é por isso que ele começa a mudar de lado. Ô Franklin, mas assim, no carnaval a gente observou que as pessoas foram viajar, você viu que as estradas estavam cheias. 4 horas para 80 quilômetros. Então as pessoas estavam com seu carro, estavam viajando, curtindo a vida. Isso é sinal de que um país que está indo para a crise? Olha, na parece verdade, meio contraditório, sabe? Não é contraditório à medida que a gente vive a sociedade não é nem do ser nem do ter mais, é a sociedade do aparecer. Então ele quer, e uma sociedade que vive sob profundo estresse. Então quando ele tem uma oportunidade que seja de um fim de semana, e as coisas não são tão caras mais, para ir, você vai para Ubatuba, por exemplo, num fim de semana, você gasta R$50 de combustível, vai em 4, 5 pessoas, vai e passa um dia inteiro gastando R$100 em 4, 5 pessoas. Mas justamente o combustível que tá bombando aí, então, a polêmica. Você entendeu o que eu acabei de dizer? O combustível aumentou, né? Aumentou o salgadinho que ele ia comer na beira da praia, ou seja, já não dá para ele ir todo fim de semana lá. Ele vai, mas ficou mais cara a conta. Ou seja, o governo atuou diretamente na satisfação dele. E aí, face a vinculação direta, como o aumento de combustível, custeio da corrupção da Petrobras. E aí o governo se coloca numa saia justa desnecessariamente. Até porque o commodity, o petróleo no mundo inteiro caiu de preço. E aí, logicamente, entra o Brasil numa questão muito maior e que não sei se todos vão perceber, que é uma guerra geopolítica dos Estados Unidos contra aqueles que começam a se insurgir como possíveis potências regionais, que é a Rússia, China e Brasil, que são os que estão sofrendo bombardeio agora. Vocês veem o conflito com a Rússia, o conflito com a China e agora no Brasil. Inclusive
Hoje esse conflito maior aí de parte econômica, ele repete os anos 70 com a crise do petróleo e com o mesmo método. É a Arábia Saudita, que é aliada dos Estados Unidos, derrubando o preço do petróleo pela metade para fragilizar a economia da Rússia, fragiliza a Petrobras também, porque o óleo dela cai pela metade, e coloca toda essa nova economia, esses novos entes na geopolítica global, numa situação de ameaça aos Estados Unidos, que ele precisa intervir para que ele possa manter o controle imperial. Até aproveitando esse gancho aqui, Valim, se me permite, o Fernando Henrique, aliás, o José Serra, ele fez uma declaração nessa semana dizendo que ele é a favor da privatização parcial da Petrobras, até por conta das questões que estão rolando aí de corrupção. Ou seja, ele está como se ele carimbasse o governo é incompetente para conduzir uma estatal. O que você acha disso? Você acha que é viável? É um erro? Bem, o governo o Dilma privatizou a Petrobras, uma parte dela. O pré-sal, mais da metade dele é privatizado, né? Então, é partilhado. O problema, ele quer mais. Se chamar de partilhado, privatizado, terceirizado, cada um encontra um neologismo para tentar amenizar a situação. Quando você quer piorar, né? Em PNL, neurolinguística, na última época estava muito na moda isso. Então, o que ele fazia? Pegava o caboclo que era cabeça dura e falava que não era cabeça dura, ele era perseverante. Daí o que era ruim virava bom. Então você muda o nome das coisas, mas na verdade o governo ele privatizou parte da Petrobras, só não perdeu o controle da Petrobras. Agora o Serra é um exemplo do retrocesso, que espera qualquer desespero para poder aparecer. O Serra é um entreguista. Não, porque isso há muito tempo as pessoas falavam. Nossa, eles estão falando da Petrobras, estão denegrindo a Petrobras e tal, porque querem privatizar. E agora vem à tona essa declaração, parece que entra como uma luva. Ele disse considerar necessário que o governo venda uma parte para a iniciativa privada. Mas como o Franklin já disse, já está com a iniciativa privada. O que acontece é assim. Por que o PSDB perdeu uma eleição que estava ganha? Qualquer contexto, de qualquer lugar do mundo, mas nas características em que se encontravam, as pessoas indo na rua, insatisfeitas, querendo mudança, aquele que tivesse um projeto de mudança ganharia. Por quê? Porque não tem credibilidade, fica vendendo um projeto do passado que já mostrou liquidado, né? Ou seja, é a mesma coisa que acontece nesse momento, né? As pessoas reelegeram o governo menos como um voto de confiança ao governo e mais ao legado do Lula, né? Menos a Dilma e mais ao Lula. É verdade. Né? Mas por receio das propostas inconsistentes, né, do PSDB, que é um grupo desvairado. A Marina também não entrou com propostas concretas, se contradisse muitas vezes, e acabou que um pouco daquele sonho que ela plantou morreu. A Marina é uma candidata fabricada, né? Ela é uma política que foi fabricada desde a sua origem. Então, lógico, ela teve um primeiro, logo lá na época do Chico Mendes, um envolvimento maior, mas dali por diante foi fabricada, porque é uma imagem interessante. As políticas são feitas de imagem, né? Até pegando uma carona naquela situação do Pepe, né? Uhum. O cidadão, o ente político, o personagem, ele tem que ter uma imagem. Ele vende o ideal, ele é um símbolo, né? Então o Pepe vendeu o ideal de que você pode ser político e ser uma pessoa simples, integrada às pessoas, não apegada ao poder material e outras coisas. Isso é um valor. Ele criou uma ideia em torno de si de gestão. Ela a mesma coisa, aquela mulher que tinha tudo para morrer e não morreu, que sofrida, você olha pra cara dela, parece que ela já morreu, você não sabe porque ela não morreu ainda, né? Daí você fica com dó, né? E as pessoas vão votando porque ficam com dó dela, não pelas ideias, ela não tem ideias, daí tanto que a pessoa, quando é muito frágil em elementos ideológicos, ela começa a tergiversar, começa a enfeitar demais o vocabulário. Você pode ver que toda vez que apertava ela começava a enfeitar, né? Então ela foi sendo criada, só que você não consegue ser criado por muito tempo. É um Lula de saia, mas sem conteúdo, né? O Lula é um animal político, ela não é, ela é um ente Como fabricado. Você citou aí o Pepe, desde domingo, o ex-presidente Tabaré Vázquez, ele voltou a ser o mandatário lá do Uruguai, foi reeleito no ano passado e entra agora no lugar do Pepe, não é, que é o sucessor foi sucessor em 2010, não é? Que é avesso, como você diz, às formalidades e tal. Ele tornou-se uma espécie de celebridade pelo seu comportamento
inusitado. Agora, qual é o legado que deixa o presidente Mujica? Na verdade, assim, o Uruguai é um contexto muito diferente de um país continental igual o Brasil, né? É um país que ele é menor que o Rio de Janeiro, né? É muito pequeno. É uma sociedade, em grande parte, de classe média, então ele tem condições de ter certos avanços em termos de sociedade, por exemplo, como liberação do consumo recreativo de drogas e outros, que um país continental igual o Brasil, com muitos contrastes, não teria. Então ele tem essa... eu acho que o grande legado dele é servir de base de experimento para o futuro, né? Então o governo dele, ele fez aportes para que uma sociedade que esteja naquele nível de maturidade pode fazer certos avanços de concessão da liberdade individual das pessoas. Eu acho uma coisa muito curiosa também, Franklin, que Hugo Chávez e outros de esquerda aí sempre foram muito rechaçados, né, pelos ideais que eles pregam. E o Mujica não. O Mujica sempre foi um superstar, assim, e a direita deixava passar. Porque ele não mexe na parte econômica, né? Ele não afeta interesses, né? Faz sentido. Bom, nós vamos, o Franklin, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já. Falando de política regional, o Vale do Paraíba, nós já tivemos o governador do Vale do Paraíba, que foi o Aricara, e de repente dissipou em cinzas e fumaça. Qual é o líder aqui do Vale do Paraíba? Você explica daqui a pouco ou tenta descobrir essa liderança do Vale do Paraíba. Um instante só, o Clique Jornal volta já com o cientista político, o nosso Franklin Fuad Abbas Maciel. Um instante só, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Cientista político, o Franklin Fuad Abbas Maciel, e hoje fala-se tanto da política, a política é tanto, e o Bertolt Brecht foi dramaturgo, etc, tal, tem tem um poema que fala do analfabeto político, que ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos político, não sabe do custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, depende das decisões políticas. O Bertolt Brecht, ele disse que o analfabeto político ele é tão ignorante que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe que a sua ignorância, da ignorância do analfabeto político, nascem
a prostituta, o menor abandonado, o assaltante, o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e explorador das empresas nacionais e multinacionais. Isso ali, 1898, quando nasceu, até 1956. E está tão recente isso do analfabeto político. As pessoas deixaram de ser analfabetos políticos? Bem, eu diria que assim, as coisas são parecidas porque o sistema que a gente vive ainda é o mesmo, né? Uhum. Então, ele vai gerar os mesmos problemas. Ele avança, ele tem alterações em termos de tecnologia, em termos de consumo, né, e outros, mas os dramas existenciais são os mesmos. Então, a gente continua tendo os mesmos problemas. Então, eu diria que o analfabetismo político, ele reduziu, ele não desapareceu, né? Uhum. Hoje as pessoas sabem o preço das coisas, sim. Ô Franklin, tem se falado de uma manifestação pedindo o afastamento, né, o chamado impeachment. O que a gente pode esperar desse evento? O que deve acontecer nisso aí? Bem, é uma incógnita, mas vai servir de termômetro para o que vai acontecer no país daqui por diante, né? Uhum. Se houver uma grande mobilização nacional, isso vai significar que a presidente não vai conseguir mais conduzir o país, né? Porque ela vai perder a legitimidade que lhe foi outorgada há pouco tempo, né? Uhum. E aí, provavelmente, devem se insurgir novos movimentos, porque isso é igual estouro de boiada. Você deixa a porteira aberta, não sai um boi. Saiu o primeiro, o segundo, o terceiro, sai todos. Você acha que reedita aquilo que aconteceu em junho de 2013? Então, a tendência, se a gente fosse olhar pelo estado de São Paulo, é que seja uma mobilização até maior, né? Até porque agora a esquerda está um tanto quanto confusa, está querendo entrar no meio também, tem sindicato que quer entrar no meio. Então, a situação é crítica. Não dá para poder avaliar o tamanho, a dimensão do que vai ser. Para mim, o grande erro estratégico, se bem intencionado ou não, eu acho que é mal intencionado, buscando um acordo político lá na frente, antes que as coisas se concretizem, é a ideia de se fazer um ato pró-governo no dia 13, 2 dias antes. Por que puxado disso? pelo Lula, né? Isso, puxado pelo Lula e algumas centrais sindicais. Porque ele vai fazer o comparativo. Então, vou dar um exemplo. O dia 15 é num domingo, dia que a maioria das pessoas são de folga. O dia 13 é numa sexta. Se no dia 15 tiver muito mais gente que no dia 13, você já mostra que as pessoas não estão do lado da presidente. Mas será que isso aí pode ser um termômetro mesmo? Porque, é um termômetro. Porque você está a favor ou você está neutro, você contra, tem às vezes um caminho muito grande para chegar entre o extremo e outro. Existe um ditado que fala que quem cala consente, né? Então, mas é que a gente vê, por exemplo, na internet, muita gente falando, e de repente vai numa manifestação e aparece meia dúzia de pessoas. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer nem para um, nem para outro, mas isso acontece... Então, foi isso que eu disse. Depende do tamanho. Se der meia dúzia de pessoas, ela recupera a legitimidade e outras coisas. Mostra que o povo não se engajou nessa ideia. É uma coisa que a gente estava conversando aqui no intervalo, até voltar aqui, Frank, a questão do impeachment mesmo. Até que ponto é legítimo, por exemplo, se dizer que as pessoas não querem mais a Dilma pelo volume de uma manifestação, sendo que ela foi eleita com mais de 50% não é uma manifestação só. Não é uma manifestação. Como eu disse, ele é um termômetro para sentir como as coisas serão dali por diante. Porque o que vai acontecer? A Câmara de Vereadores, que é quem decide se tem impeachment ou não tem... Câmara de Deputados. Perdão, falei errado. Deputados. É quem decide, né? Ela sofre pressão dos seus eleitores. A partir do momento que esses deputados começarem a sofrer pressão interna dos seus eleitores em suas bases, aí não tem acordo que resista. Mas aí tem que ter embasamento para pedir um impeachment. Não é simplesmente porque o povo... dado uma estatística de pessoas na rua, que vai dizer se vai ter impeachment ou não. Porque se for quantificar, a gente deslegitima um 50% mais por causa de um movimento que a gente pode contar aí, que seja 200 mil
Mas esse daí é menos do que 50% mais não um. são 200 mil pessoas que vão tirar um presidente do poder, né? Seriam 5 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, pensando num país de 200 milhões de pessoas. Mesmo né? assim, é uma amostragem. Não, mas não é o evento em si. O evento em si é só, como eu disse, é o estopim de uma crise. A partir desse momento, se aquilo começar a desenrolar e provavelmente, se der esse volume, vai desencadear isso, uma pressão nas bases dos deputados, e aí os eleitores começam a pressionar esses deputados. Entendi. E esses deputados, mesmo aqueles que são alinhados ao governo, eles vão retirar esse apoio. Isso, por exemplo, aconteceu no Fora Collor. Não saiu metade do país pedindo para o Collor sair. Mas no dia seguinte, tinha gente soltando rojão ou tinha gente saindo às ruas pedindo para ele voltar? Mas é que a Globo quis e tinha um fundamento, né? E a Globo quer o que agora? Não, ela quer de novo, mas e o fundamento? O fundamento do... A fundamentação para tirar o fundamento do Collor era R$1 milhão para reformar o Jardim da Dinda. Agora, você Esse fala... era o fundamento, não é? Não era, foi a questão da poupança. Esse era a fundamentação. Ué, tem a poupança no Collor, tem o aumento dos impostos e taxas. Por exemplo, a energia elétrica já subiu pela segunda vez ontem, né? Subiu pela segunda vez no país. Sim, mas tem explicações para isso, né? Tem, que a presidente se furtou a Dallas no... Não, falta de água, por exemplo, é um deles. Ô Franklin, mas no caso você fala aí dos deputados federais e tal, mas qual a legitimidade de um deputado federal? Porque você vê, vamos contar, vou falar aqui de São José dos Campos, aqui do Vale, o Eduardo Cury e o Flavinho. Eles passaram a receber R$ 33.763 de salário. A ajuda de custo do deputado Cury e do Flavinho é de R$ 1.113,46. O cotão por mês. O cotão, R$ 33.010. O auxílio moradia, acho que R$ 23.900 por mês, ou R$ 2.390. A verba do gabinete é 78 mil. Bom, totalizando, um deputado federal, o Eduardo Cury, por exemplo, ele recebe por mês R$ 147.659,96. É muito dinheiro, e não é qualquer empresa que tem esse faturamento aqui, as pessoas tendo uma empresa, produto, produzindo e tal, para ter tanto dinheiro assim. De que maneira um deputado federal vai querer falar de impeachment e tal, se ele também é usuário desse sistema? Então, mas a regra do jogo estava posta, né? Esse custeio, isso daí a gente pode questionar enquanto sociedade. A sociedade não questionou isso, né? Ela aceitou, ela acatou. Ela pode achar que é alto, isso, aquilo, mas ela acha entre paredes. Não existe um movimento nacional em busca da redução do salário dessas pessoas e dessa estrutura que os cerca, né? Que eu acho realmente exagerada. Mas assim, isso só aumenta a pressão desse cidadão para que essas pessoas, uma vez eleitas, os representem. E eles vão votar de acordo com a pressão que eles receberem em suas bases. Então, vou dar um exemplo. São dois tipos de pressão, uma partidária, nesses dois, na verdade, eles não são da base do governo, provavelmente votariam contra. Mas ele é de uma base do governo, de uma região, era da base do governo. Mas toda a população daquele entorno já não está satisfeita com aquele governo, ele faz o quê? Ele se submete ao governo ou ele se submete ao eleitor que o avalizou para estar ali? Ele está ali para ser um representante desse povo, não para falar por si. Ele pode até ter um movimento de tentar convencer essa população do contrário, mas a partir do momento em que essa população falar, não, nós estamos convencidos que a posição que nós queremos é outra, ele tem que acatar e representá-las. Ele é um representante. Um representante não pode ter ideias próprias. Então, 147 mil para um deputado, enquanto as pessoas falam, não, vamos fazer o impeachment da presidente.
É aquilo que eu te falei no começo do programa a respeito das pessoas, Shirley, que as pessoas ficam naquela... numa situação, numa passividade, numa indignação, mas fica parado, está deixando acontecer, não sabe para onde vai. É verdade, Paulinho. E também tem aquela coisa que as pessoas só olham para o presidente. Aí veja o presidente da Casa de Leis. Ele, se pegar o histórico dele, é muito questionável, né? Para o cara ser o presidente da Casa de Leis, Eduardo Cunha. Então, eu convido as pessoas a procurar informações sobre a vida dele. Mas isso tem uma razão, né? Os sistemas que a gente... Ele dá muito mais poder, por exemplo, ao poder executivo que aos demais poderes, né? Os demais poderes não têm a mesma... não tem a mesma proporção de poder dentro da federação que o poder executivo tem. Por isso ele é protagonista. Então ele colhe os louros, mas também, quando tem o ônus, ele também acaba personificando esse ônus. E aí que vem a indignação silenciosa. Tão silenciosa ultimamente. Mas fica aí, vê de um lado impeachment de presidente, enquanto que quem realmente faz a lei recebe mais de 1 milhão por ano para trabalhar terça e quinta, e agora mais o auxílio do... terça, quarta e quinta. Agora tem a Bolsa Esposa. Você já imaginou você poder ter a Bolsa Esposa, pagar, ter a passagem de graça para a esposa do parlamentar, e os deputados que são, como é que, eu não sei qual é o termo que a gente pode usar, que são casados com outros, né? Tem a Bolsa Companheiro, né? Que paga também para o companheiro. Não, esse aqui é o meu companheiro. Caso do deputado Willis, né? Quer dizer, o... Jean Willis. Jean Willis, né? Nós temos um vereador, o Willis. O Willis, né? Que lá não dá, né? Não, é verdade. Precisa de uma reforma política. É vergonhoso os privilégios que o pessoal tem. Mas, infelizmente, está aí. A população tem que se movimentar. Porque se ela não se movimentar, vai ser uma reforma política daquelas bem meia boca. Bom, então nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já sobre reforma política com o cientista político, o Franklin Fuad Abbas Maciel. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial, com o cientista político debatendo a questão da política nacional e a reforma política também. Antes, porém, o Franklin, eu gostaria de registrar aqui a audiência deste momento que nos acompanha, o INPE, o DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC daqui da cidade de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aliás, tivemos aqui um estudante que foi o doutor
deixa eu tentar lembrar, o Dr. Clésio Marcos de Nardim, ele que é engenheiro aqui no INPE, ele se formou lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e nos ouve nesse momento no CPTEC de lá. A unidade regional do Centro-Oeste brasileiro, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Espalhados por todo o Brasil, porque a internet não tem fronteiras, nos ouve e acompanha o cientista político, o Franklin Maciel. Franklin. Muita gente, hein? Opa! Acompanhando lá, anotando tudo. É o que eu digo, o Brasil, as pessoas estão cada vez se engajando mais, né? Um tipo de assunto desse, em outra época, não teria tanto interesse assim. Jamais, né? Já teria o pessoal da ditadura militar que estaria já ouvindo, e como a gente é ouvido no CTA, já estaria aqui na porta, no estúdio da Rádio CT, né? É verdade. Aliás, o nosso amigo, o jornalista Luiz Paulo Costa, que foi preso durante a ditadura, como ele era muito conhecido, jornalista conhecido, ele falou com o sargento lá, olha, mas não fica bem eu aparecer na foto indo preso. Aí o sargento disse para ele o seguinte, não, você entra de costa, quando aparecer na foto o pessoal vai mostrar que você está saindo. E aí ficou uma foto lá do Luiz Paulo Costa saindo do ônibus que foi preso, foram lá para o navio lá em Santos. Ele já veio aqui e contou essa história, né? Já contou essa história aqui, então mostrou ele saindo, então ele nunca entrou. Ô Franklin, reforma política, já está em debate na Câmara Federal essa situação. Mas e como é que vai fazer a reforma política sobre o financiamento de campanha? Bem, na verdade, eu acredito que esse tema será um dos que urgentemente precisarão ser debatidos por uma questão muito simples, Paulinho. Porque o sistema, do jeito atual, ele não se comporta economicamente mais. As campanhas estão cada vez mais caras e se não houver uma mudança na estrutura como está sendo feito, vai prejudicar os próprios políticos que não vão conseguir mais condições de alavancar recursos para puxar suas campanhas. E haja petrolão para arrecadar essa grana, né? O problema é que é exatamente aquele exemplo que eu dei no começo. Chega um momento que o volume do óleo é tão grande que trava o motor, né? Então, assim, você vai chegar num certo ponto, e já chegou, né? Que o mandato sai muito mais caro do que ele vale. Porque o mandato ele vale um valor, inclusive econômico, pela influência que ele tem na sociedade. Ele determina as mudanças de leis, para que lado a sociedade vai. Isso tem um valor econômico. Mas quando ele começa a ficar caro demais, ele não se justifica. E a gente está no limiar disso daí. Por isso que vai ter que ter reforma política nesse âmbito. A pessoa entra lá já devendo, né? Deve para meio mundo. E paga com o cargo político. Então, mas esse paga com o nosso dinheiro, né? Exatamente. Porque ele faz uma licitação. Então, mas o problema não é só o cargo político. Isso é o mais barato de todo o sistema. Se fosse dar cargo para todo mundo, pelo menos você redistribui a renda, né? Você vai ganhar salário. O salário você vai consumir, vai fazer a economia girar, alguma coisa. O problema é os interesses por trás disso. Então, quem me custeou, de fato, sei lá, para ser um vereador, deputado, não está interessado em trabalhar na prefeitura ou no governo. Ele está interessado em ter influência para que aquele setor econômico dele receba certos privilégios. Vou dar um exemplo muito simples. Digamos que eu venda batata, né? Boa. E aí eu elegi um vereador e esse vereador vai lutar para que todo mundo coma batata nas escolas, do tipo de batata que eu produzo. Então, a partir do momento eu investi 30 mil reais na candidatura dele, mas vou ganhar ao longo dos 4 anos de mandato dele R$1 milhão em batata. Aí ele coloca no edital, a batata da região norte, que é justamente onde o Franklin mora, por exemplo. E o detalhe... Não, é aquele tipo de batata específico que só aquele cara vende, para não poder vir de fora vender batata, né? Não é qualquer batata, é aquela batata. Quer dizer, se o sujeito for eleito, batata. Senão... O problema é que não tem tanta gente para comer batata nessa proporção. Como a campanha fica cada vez mais cara,
você não tem volume, e você tem que agregar também esses pequenos agentes políticos, cooptar essas lideranças, não sobra dinheiro para reembolsar através de indicações e outros interesses para que o sistema se autogere. Então o que acontece? Quebra o sistema inteiro. Então, mas você estava falando, A Frank, propina vai ficando cada vez mais cara. nós chegamos a um ponto, né? Mas aquele artigo do Ricardo Sandler, ele diz que nunca se roubou tão pouco. Então já teve pior. Segundo ele, já 10% do PIB já era destinado a propinas de forma geral, assim, para campanhas, etc. O problema é que assim, 10% era propina e o resto que vai para imposto. Mas agora retornando... Então, assim, o que acontece? Do que é produzido, se você separar o que vai é perdido na burocracia do sistema, o que é perdido, o que retorna em imposto e o que retorna em propina, então de cada, sei lá, de cada R$100, 70 é para pagar isso, ou seja, sobra só 30. É muito pouco. E aí ou seja, desbalanceou demais a coisa. E aí não dá para comprar as batatas. Lembrando aí o Machado de Assis no Quincas... Ao vencedor as batatas. Ao vencedor as batatas, né? É um ponto dele. É um ponto. Mas daí, ele fica no Machado de Assis, fica o seguinte, mas o que significa isso, ao vencedor as batatas? Imagine duas tribos famintas, né? Quer dizer, ao vencedor, batatas, quer dizer, tá tudo bem. Sim. O Franklin, reforma política e a reforma também da mídia. Hoje a mídia, ela fala nos 4 cantos do mundo, até o pessoal hoje decapitando, mostrando, usando tudo a internet. Mas recentemente, um jornalista da revista Veja entrou lá na casa do Frei Chico, né, na casa do irmão do Lula, e fotografou, bateu papo, isso, aquilo. Até onde é papel da imprensa? A quem essa imprensa serve, afinal? Ela serve a quem lhe paga, você serve a quem quem te contrata, né? Aos seus fornecedores, ao modelo ideológico ao qual você pertence, né? Quem dá mais? Não diria quem dá mais. Vou dar um exemplo. Eu vou contratar um articulista para o meu jornal, não vou citar nomes aqui, né? E aí eu tenho X articulistas, uns de repente escrevem muito melhor que o outro, mas a linha ideológica dele não vai de acordo com aquilo que eu quero que as pessoas escutem. Então eu vou contratar muitas vezes aquele cara de ideias toscas, superficiais, mas que cria frases de efeito para serem repercutidas pelas pessoas. Então aquele cara vai ter espaço na mídia, ele vai poder expressar opiniões que vão formar todo um arcabouço de opiniões para fomentar uma ideia na sociedade. Então ele vai direcionar, porque não existe ideia isenta. Essa conversa toda que a gente está falando, ela é contaminada ideologicamente. Não existe isenção. É hipocrisia falar em isenção. A gente vai defender o tipo de modelo de sociedade que a gente conhece e acredita ser o melhor, né? Para isso, logicamente, você precisa conhecer outros modelos para traçar comparativos e convencer as pessoas que estão te ouvindo de que aquela sua ideia ela é mais interessante que a outra. E esse processo de convencimento é dioturno. Então, você deu o exemplo da questão dos articulistas, dos profissionais de comunicação. Mas, no caso, você acredita, por exemplo, que a imprensa ela pode estar vinculada a partidos políticos, a grupos ideológicos, de qualquer natureza, assim? Eu acredito. Pelo menos no Brasil. Em qualquer lugar do mundo. A gente tem mania de achar que no Brasil tudo que acontece é de ruim. O que a gente tem aqui no Brasil é só uma reprodução do modelo capitalista que está no mundo inteiro. Você chegar nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar, vai ser o mesmo modelo. Aliás, aqui tem muito mais liberdade que nos outros lugares. É que a gente tem mania de achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Mas aqui é o mesmo modelo. Em relação à reforma da mídia, acontecendo ou não, ela já está acontecendo, né? Porque os meios tradicionais, eles estão buscando uma sobrevida só. Assim como o capitalismo. O capitalismo já está em decadência. O problema é que isso leva 100 anos para se consolidar. Bem, né? Quero registrar apenas o nome nós falamos do jornalista da revista Veja, Ulisses Campbell, que ligou, falou que era da USP e tal, e acabou entrando lá na casa do Frei Chico e fazendo foto, algumas coisas. Banditismo, né? É um jornalismo bastante esquisito. Agora,
Em relação à reforma política, Franklin, 2 audiências públicas estão iniciando os debates da Comissão Especial da Câmara sobre a reforma política. As audiências serão feitas durante o período de amanhã, e reunirão especialistas e entidades dos movimentos sociais e sindicais a respeito da temática dos sistemas eleitorais. É a hora do debate de todo mundo sobre a reforma política? Na verdade, o debate ele tem que ser contínuo. A política é uma coisa dinâmica. Independente de se reformar as regras ou não do jogo, o jogo continua, ele não para. Aliás, não existe nada mais dinâmico que a política. A política, ela própria, encontra os seus meios. O problema é que essas legislações e outras, elas buscam formas de dificultar algumas políticas para que elas deem acesso a certos grupos de interesse. Elas não querem. Na verdade, assim, a grande maioria das leis é para garantir que um grupo dominante se perpetue no poder. E as leis, elas vêm numa sucessão. Para quê? Para garantir que aqueles subterfúgios que o outro grupo encontrou sejam minimizados. Então é mais ou menos como se estivesse num jogo de futebol, né? Você está num jogo de futebol, tem as regras que todo mundo conhece de futebol. O cara foi lá, fez o gol, falou, mas gol desse jeito não vale, de calcanhar não vale. Ele faz de cabeça, mas de cabeça também agora não vale. Só vale do jeito que você sabe fazer. Que interessante. Então, se você pegar todo o Código Civil brasileiro, ele é cheio de adaptações, de leis e adaptações para garantir o sucesso de um determinado grupo. O presidente Charles de Gaulle, ele já dizia que como nenhum político acredita no que diz, fica sempre surpreso ao ver que os outros acreditam nele. Eu acho que eu não ele concordo com ele. Ele já disse que isso aqui não é um país sério. Porque se você não acreditar naquilo que você fala, você não consegue convencer, né? O De Gaulle é um caso bastante atípico dentro da política, né? Porque é um cidadão que se aproveitou de um contexto, né? Aliás, existem várias lideranças que surgem diante de contextos. Gente que nunca seria prefeito, presidente, qualquer coisa, mas diante de um contexto ele foi ungido. O De Gaulle foi por conta da Segunda Guerra Mundial, porque o tipo de ideia dele era rechaçadíssima na França da época. Da mesma maneira que o Winston Churchill, depois foram ungidos a celebridades. Mas se você olhar a forma de pensamento, a construção de pensamento, são construções bastante arcaicas, né? E sempre numa hipocrisia política muito grande. Por isso não me surpreende que essa frase seja dele. Muito bem. Franklin Fuad Abbas Maciel, cientista político, muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio CT. Eu que agradeço mais uma vez os microfones abertos aí. Estamos sempre à disposição para debater ideias com vocês aí. Muito obrigado. Bem, missão cumprida, não é, Shirley? Cumpridíssima. Então, vamos nessa. Bem, amigos, por aqui, vamos colocar um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a diretora de, não é comunicação, não é? Eu sempre me esqueço desse detalhe, não é? A editorialista, a minha colega jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do engenheiro Ivanil Elisiário. Gratos a todos pelo clique, pela audiência, pela companhia e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.